Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, sou pastora psicanalista e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre medo. Qual é o seu medo? Você tem medo de quê? Altura, sangue, barata? Medo de dirigir, medo de falar em público? Qual é o seu medo? Todos nós temos medo de alguma coisa. O medo é uma emoção inata do ser humano. Foi o medo que fez, o ser humano evoluir, crescer. O medo faz a gente ter cuidado, estar mais atento. Então, de alguma forma, o medo nos protege. O medo, ele é para autopreservação do ser humano. Quando você vai atravessar uma rua, você tem medo de ser atropelado, de perder a vida. Então, o medo faz você olhar para um lado, para o outro, antes de você atravessar a rua, para você atravessar a rua com segurança. Então esse é um medo normal, é um medo preventivo. Diante de uma situação de perigo, é um medo que aciona em nós um comportamento de lutar ou de fugir. Uma pessoa que ela tem total ausência de medo, ela é tão patológica quanto uma pessoa que tem medo excessivo. Então, o medo saudável tá ok, nos ajuda a viver, mas nós vamos falar aqui hoje sobre o medo excessivo. Pessoas que têm medo de tudo ou de algo específico, Esse medo excessivo pode gerar ansiedade, angústia, aperto no peito e vão gerando as fobias. O medo, ele tem um porquê emocional. Por exemplo, uma pessoa que ela tem medo de voar, ela tem medo de avião. Possivelmente é uma pessoa controladora, ela quer ter o controle das coisas. E no avião você não tem esse controle, O avião ali saiu do teu poder, saiu do teu comando. Então isso te gera medo, te gera angústia. Então isso precisa ser trabalhado dentro do seu psiquismo. Eu tenho uma paciente que ela tinha fobia de barata, mesmo sabendo que ela não cabe dentro da barriga de uma barata, Porque você ter nojo da barata é uma coisa, agora você ter medo de uma barata é outra. Olha o seu tamanho e o tamanho da barata, Essa minha paciente, ela teve uma experiência na infância ruim, porque uma barata voou, pousou na axila dela, ela fechou a axila e ficou com a barata ali presa, e ela não conseguia sair daquela situação. Foi uma situação de pânico, de desespero, e a partir daí ela desenvolveu medo por todas as outras baratas. Então, o medo fóbico mostra que existe algo mal resolvido dentro de você. O medo é um sintoma, como se o seu psiquismo estivesse desviando algo que você não consegue enfrentar. O medo preventivo é essencial, mas quando isso vai crescendo, não é tratado, pode se transformar em transtornos, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico, que geram sintomas físicos, como dormência, palpitação, sudorese, entre outros sintomas. Inclusive, em um momento de medo extremo, onde você tem todos esses sintomas que eu falei, o segredo é você oxigenar o cérebro. Você vai respirar com calma, Expira, inspira, e ali você vai oxigenando o seu cérebro para você ir saindo dos sintomas. Quando o medo toma essa proporção fóbica, é desastroso, é paralisante, atrapalha a sua vida. A minha filha, ela tinha muito medo do escuro. Quando faltava energia, ela dava um grito desesperador. Ela tinha sempre que dormir com alguma luz acesa. E eu sabia que essa situação poderia influenciar no desenvolvimento de outras áreas da vida dela. Então eu respeitei o medo dela, porém aos poucos eu fui tentando desvincular esse medo dela, fazendo ela compreender que o escuro não faz mal para ninguém, que o que tinha no escuro era a mesma coisa do que tinha no claro. E aos poucos ela foi percebendo que o escuro não era tão ruim assim. Então esse medo não ficou instalado dentro dela. E hoje em dia, inclusive, ela só dorme com tudo apagado, porque o melhor sono é quando você dorme com tudo apagado, porque o seu cérebro entende que é o momento do descanso. É muito normal crianças terem medo do escuro.
Então não é na marra que se tira o medo, é aos poucos, tá? Isso precisa ser elaborado dentro da pessoa. Então o seu filho tá lá no quarto com a luz apagada, a porta um pouquinho aberta para entrar um pouquinho de claridade. Talvez o filho tá lá no quarto, ele chama o pai ou a mãe lá de fora pode falar, eu tô aqui. Essa fala dos pais clareia para a criança, mesmo ela estando com a luz apagada. Então tem pessoas que têm medo do escuro, tem medo de dentista, borboleta, lugar fechado, elevador, animais, entre tantas outras coisas. Então, para você curar o medo, é bom você fazer uma correção emocional, ou seja, passar pela experiência. E quando você passa pelaquela experiência que te gerava medo e você vê que deu tudo certo, você vai diluindo esse medo naquela situação específica, lembrando sempre que o medo desvia você de algo que está lá no teu inconsciente. Medo não se trata com medicação, a não ser que você esteja já com transtorno de pânico, por exemplo. É claro que a medicação vai te ajudar a aliviar alguns sintomas, mas enquanto você não encontrar e resolver as suas questões internas que estão fazendo você desviar, né, para esse sintoma do medo por algo, você nunca vai ficar livre do medo. Na terapia, por exemplo, você consegue abrir esse porão escuro no inconsciente para você tratar os medos que te paralisam. Medo além da conta é sinal de alerta e precisa ser investigado. Enfrentar o medo pode representar um ato de superação, porque quando alguém encara o objeto ou o local ou a situação que gera medo e tudo termina bem, a pessoa ela pode se sentir mais capaz, menos oprimida, e essa superação acaba gerando uma conquista emocional, uma sensação de conquista. Não estamos falando em você desafiar inconsequentemente um medo perigoso, por exemplo, medo de leão. Eu vou lá e vou abraçar um leão. Claro que não, se você fizer isso, você vai morrer. O medo do leão é um medo preventivo, é um medo saudável, é um medo consciente. Nós estamos falando de medos irreais, medos irracionais. Você precisa pensar naquilo que te gera medo, e aí você começa a racionalizar a situação e observar que talvez o medo não faz sentido. E aí você se encoraja, tá? Pessoas que têm medo de falar em público, por exemplo, quando ela começar a racionalizar a situação, que ela pode falar, não vai ser tão desesperador assim, né? Existem técnicas que você pode escrever no papel o seu discurso para você chegar lá na frente e você ler, e você vai desprendendo esse medo. Esse é o medo que não vai colocar a sua vida em risco. É possível superar as fobias, sim. Até os mais corajosos tiveram que superar os próprios medos. Lembre-se que a maioria dos seus medos podem estar só na sua mente e não na sua vida real. Falar sobre o que você tem medo e colocar para fora, falar para alguém, já é um grande passo. Se você tem medo de altura, por exemplo, fala para um amigo, tenta fazer um passeio que seja nas alturas. Quando você perceber que deu tudo certo, você vai ver que esse medo não faz sentido. E quando você passa pela experiência que te gerava medo e você vê que é bacana, que traz bem-estar, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro: olha, você não precisa ter medo disso. Todos nós temos medo de alguma coisa. O segredo é você aprender a lidar. E com isso você vai diminuindo os sintomas, aprendendo a relaxar naquela situação, a aproveitar as coisas que o medo te impede de aproveitar. Se você tem medo de aranha, você precisa aprender que nem todas as aranhas são fatais, são venenosas. Tendo essa consciência, quando você vê uma aranha, você já não vai entrar em pânico. Talvez você vai racionalizar, né? E vai pedir ajuda para alguém para tirar aquela aranha dali. O medo, para muitos, pode ser visto como fraqueza, mas para a psicanálise é uma angústia. O medo é uma reação involuntária e pode ter sido gerado em algum momento da sua infância. Sabe aqueles pais que colocam medo nos filhos, dizendo que existe bicho-papão? Quem nunca ouviu a história do homem do saco que vai pegar e vai fazer sabão, né? E aí vai criando na criança aquele medo. A criança cresce, se torna um adolescente, não quer sair de casa, e os pais não sabem o porquê que o filho não quer sair de casa, porque ele internalizou que o mundo é perigoso, dentro de casa ele está mais protegido.
E é por isso que a terapia ela é muito bem-vinda, porque ela vai tratar as questões. A psicanálise não é tratar o passado, é tratar o que ficou desse passado. Então, quando você tem um medo que ultrapassa, né, o normal, você vai trabalhar para trazer esse medo, pelo menos, para um padrão normal. Porque, como eu já disse, o medo esconde coisas não resolvidas dentro de você. E identificar e aceitar que você sente medo por algo, por alguma coisa, vai te ajudar a elaborar melhor. O medo é muito pessoal. O que pode ser medo para alguém pode ser extremamente prazeroso para outra pessoa. A altura, por exemplo, que pode gerar pânico numa pessoa, pode ser extremamente excitante para outra que gosta de saltar de asa delta, por exemplo. E tudo isso prova que o medo tem uma dinâmica psíquica específica na vida de cada um. Ou seja, aquilo que se manifesta fora tem a ver com algo interno. O medo é uma antecipação mental de que aquela situação pode gerar um perigo, porém nem sempre esse perigo é real. Não menospreze alguém por ter medo de alguma coisa, ou não diminua os medos que os seus filhos possam estar apresentando. O ideal é entender o porquê a pessoa ou a criança tem medo daquela situação, para trabalhar em cima disso. Afinal, o medo tem significado emocional. Aos que se acham muito corajosos, eu quero dizer que a coragem não significa ausência de medo. Na verdade, a coragem é a travessia do medo, é a superação. Todos os dias superamos medos, nenhum medo é bobagem, todos os medos foram construídos de alguma forma. O medo de dirigir, por exemplo, uma pessoa que ela não consegue pegar o carro de jeito nenhum, pode ser uma pessoa que ela tem dificuldade em conduzir a própria vida. O medo pode vir após uma situação traumática, né? Por exemplo, teve uma mulher que ela caiu na rua e depois disso ela ficou com medo de caminhar, ela não quis mais sair de casa. E ela precisou enfrentar esse medo e sair para caminhar aos poucos, para ela perceber que caminhar não é tão perigoso, né? O quanto ficou registrado na memória dela. Enfim, medos excessivos, fobias podem e devem ser superados. Da mesma forma que o cérebro recebeu mensagens que construíram os seus medos, seja na infância ou devido a alguma situação traumática, eles podem ser desconstruídos. É só a gente enviar novas mensagens para o cérebro com relação ao objeto, ao lugar ou à situação que nos gera medo. Qual é o seu medo? Coloque aqui nos comentários, escreve aqui para mim, me fala qual é seu medo, que eu estou curiosa de saber. E se você não é inscrita no canal, se inscreva. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo.